A minha dúvida é de que o que é bom que os adolescentes devem fazer? Muito obrigada, Augusta. E vamos passar pela Suzete. Boa tarde. Minha dúvida é que a criança pode fazer que está direito, que a mãe também pode chamar ali papel que a criança tem direito na toda parte. Criança tem direito de brincar, tem direito de estudar e tem direito de tudo coisa, mas criança que tem direito de falar grande que pode falar não. Criança que tem direito de aquilo. Mas a nós também, mamães, que não pedi para mamães pensa, para dar seus filhos uma boa educação. E depois também na escola, por sorte da alunos uma boa educação de base, mamães também podem ajudar na casa para educar também seus filhos tão direito, aquilo que não pedi. Obrigada. Muito obrigada, Elizabeth. E vamos passar pela Sansumi. Boa tarde. A minha pergunta, eu queria saber, todos os adultos que não atingir 18 anos, o que eles pretendem fazer? Muito obrigada. E acho que vamos ainda às respostas e depois voltaremos com as dúvidas. Acabamos assim de ouvir algumas perguntas que os adolescentes acabaram de fazer para a doutora. Portanto, vamos passar a bola das respostas para ele responder as perguntas feitas pelos alunos. Ai, que dor, ficou tudo comigo, né? Mas tudo bem, eu vou tentar responder. Primeira pergunta, como é que é o nome dela? Desculpa. Cesária. Cesária perguntou de que o que pode, o que deve, o que não deve fazer ou imitar os adultos. É isso, né? Num resumo. Então, cesárea. Normalmente, uma criança, eu posso dizer, nenhum de vocês já são criança. Tenho quase certeza que tem aqui a partir de 13 para cima. Se eu estou em erro, podem dizer que sim. Então, todos vocês já passaram de uma fase de criança. E nessa fase, vocês mesmas também sabem o que é bom, o que é errado. Não porque um adulto está fazendo uma coisa que você acha que é certo e vai ter que fazer. Própria educação conta com isso. Os pais, os professores e os adultos do teu meio social podem ajudar a fazer isso. Como? Não levando você para uma coisa errada, um caminho que não é teu porque você não está na idade para fazer aquilo. Como o dia de hoje eu vejo, todos nós sabem que tem crianças adolescentes de uns 14, 15 anos que já vão à discoteca, ficam na rua, saem de casa, ficam dias e dias fora de casa e não ouvem o que a mãe tem a dizer, os pais, porque já tem namorado. Isso é o que você não pode fazer. Todo mundo pode namorar, sim, quando tiver uma certa idade. Às vezes, nós fazemos de tudo para fazer uma coisa, tipo, eu quero deixar de ser adolescente, eu quero ser já uma adulta. Quando chegar a fase da adulta, a gente quer voltar para trás, isso já fica tarde. Então, aproveita quando é tempo nessa sua idade. A segunda foi a... Como é que é o nome? Desculpa. Augusta. Augusta, você perguntou o que é bom que um adolescente faz, é isso? O que é bom? Eu acho que praticamente a pergunta são a mesma. Um adolescente, ou qualquer que seja, todos nós, até mais criança, mais velhos, cada um tem o seu direito. Direito de quê? Tem que saber obedecer, respeitar e não passar o teu limite. E nesse momento você é estudante, então aproveita quanto é tempo. Estuda o bastante para que no futuro você seja uma pessoa melhor. Toda a gente quer isso. Então, para mim, eu acho que
você precisa estudar muito e respeitar os próximos e mais velhos, mesmo se for mais nova, tá bom? É isso a minha resposta. O que uma criança deve... A terceira pergunta, o que uma criança deve fazer? Como é que é o nome da menina? A criança deve fazer tudo, de bom menos de errado. Tem que saber estudar, respeitar o mais velho, fazer coisas certas. Estudo é um dever de uma criança e tanto dos pais, para articular essa criança e acompanhar, porque tem muita gente na sua idade que não tem oportunidade de ir na escola. Então, já que você tem, aproveita, tá? E ser adulto, todo mundo vai chegar nessa idade. Sabe o que eu falo todos os dias? Eu quero ser criança. Eu queria tanto ser responsável, mas dia de hoje não quero mais. E a última pergunta, o que deve fazer uma criança antes de 18 anos? Já não é uma fase de criança, é adolescente. Adolescente tem que cumprir com os deveres que eu já tinha falado. Eu acho assim que as vossas perguntas foram quase a mesma coisa, mas com palavras diferentes, mas teve o mesmo sentido. Aproveita todo mundo, todos vocês que estão aqui, que são estudantes nesse momento. Escola é difícil, mas é gostoso quando a gente tira nota alta. Escola é gostoso quando a gente entende. Escola é gostoso quando chega a prova e você consegue fazer. Não, eu falo, na minha filosofia, eu falo que não existe pessoa burra. Não existe. Somos burra quando queremos. Nada não é impossível. Nada não é impossível. Então, indo atrás do que queremos, sempre chegamos. Pode até não dar no momento que queremos, mas futuramente colhemos uma coisa melhor. Então, eu estou falando isso como mais velha. Pode ser prima, irmã, tia, mãe não, né? Mãe não. Então, aproveitam bastante essa fase. Amanhã, todos vocês vão querer que volte essa fase e não vai ter essa fase. Aproveitam o bastante, porque quando chegam na faculdade, aí o bicho vai pegar. Tá? Pois é, então vamos passar para as próximas questões. Vamos passar, temos umas quantas pessoas que querem fazer perguntas. Depois das respostas, passamos mais para a segunda ronda de intervenções. Agora vamos passar para o Iano. Sim. A pergunta que eu tenho é para a Bruna, mas a doutora pode compartilhar com ela. A Bruna estava a dizer de que há certos pais, por motivo de trabalho e outras coisas, não conseguem cuidar dos seus filhos e adolescentes em casa. E repisou bastante. Mas há uma coisa que está aqui na Guiné, como se fosse a moda, 14. Parece a moda, mas quem são as pessoas que dão esse nome? São os velhos mesmo. Como é que as meninas devem evitar para que esse nome continuasse? Porque há algo atrás. É isso. Muito obrigada, Iano. Agora vamos passar para a Neuza. Boa tarde. A minha pergunta é, como nós somos como adolescente, com que idade a gente deve namorar? Obrigada, Neuza. E vamos para a Nadine. Sim. Boa tarde. Eu queria agradecer os convidados. Elas falaram muitíssimo bem. Só que eu não sou adolescente,
Mas como é que a tema é tão interessante, é por isso que eu vou falar. A minha pergunta é essa, para os adolescentes. Só queria saber como é que adolescentes possam viver sem ultrapassar as regalias que a fase lhe oferece. É só isso. Ok, obrigada. Obrigada, Nadine. Agora vamos passar pela Jacira. Boa tarde. Eu quero saber o que os nossos pais devem fazer. Sim, Jacira. Agora vamos a Bubacar. Boa tarde. E na verdade que nós dizemos que a criança tem direito. A criança na verdade tem direito, mas qual é o dever dele? Que eu queria saber. Obrigado. Muito obrigada, Abubakar. Wilson. Boa tarde. Eu quero saber como o pai deve fazer para manter a educação de um adolescente. E vamos agora pelo nosso último interveniente, que é o Elias. Boa tarde. A minha pergunta é para a prima, como se diz? Bruna. Eu tenho dúvida, qual é o tipo de carinho que uma criança pode dar para pais? Muito obrigada. E depois das perguntas aqui da plateia, agora vamos passar às respostas. Vamos assim ouvir as perguntas agora. A primeira pergunta foi para a Bruna. O que se deve fazer para acabar com esse nome Catorzinha que virou moda agora na Guiné? Adolescentes, não vamos dizer nem jovens, adolescentes namorarem com os homens que têm a idade dos pais. E isso já é contigo, Bruna. Passo da bola. Ok. Como eu disse, há alguns adolescentes que comportam como adultos, mesmo adultos. Quando estão num meio onde os adultos estão, eles comportam, agem como adultos, falam, fazem coisas. E isso também, vestir, a maneira de andar. Agora nós andamos assim de um jeito, posso dizer que chama muita atenção. Ainda quando estamos na avenida, na estrada, a fazer coisas, ou num banquete, onde vais com uma tia ou os pais, e não ficas no teu lado. Andas de um lado para o outro, mostras que és assim, tão bonita, estás a ver? Mas os homens também têm que saber que aquela fase, eles passaram aquela fase, não tem nada a ver que voltar atrás. Como a psicóloga disse, não, o tempo não volta, o tempo vai. Eles têm que ter respeito. Eles já são pais e têm a filha em casa e não vão querer que um outro faça a filha. Sim, o que não queres que te façam, não faça a outra pessoa. Não, isso não é correto. Portanto, eu vou intervir mais um pouco também nessa questão. E essa forma que certos adolescentes têm, achas que adquirem isso em casa ou têm as adolescentes que adquirem isso na rua? Porque normalmente não se pode, por exemplo, em casa, com isso eu acho que já vais dividir com a psicóloga. Porque em casa, se tiveres uma boa educação, pais que conversam, que falam abertamente sobre assuntos um pouco que achamos que é um tabu, falar abertamente com os filhos. Às vezes também tem os pais que, mesmo falando com os filhos nesses assuntos que achamos que são assuntos difíceis de abordar com os filhos, se não começarem, então vão ter que começar. Portanto, eu queria saber, da minha parte, se vem em casa ou na rua. Adquire-se em casa ou na rua? Minha opinião, né? Eu acho assim que tem, hoje em dia na Guiné, a maioria de adolescentes curiosos, que fazem o que vê os outros a fazerem, mesmo sabendo ou achando que aquela coisa é errada.
eu, mesmo tempo, eu falo assim que tem gente que faz essas coisas sem necessidade. Por quê? Porque a maioria que fazem essa coisa de ser, tipo, como o professor perguntou, de 14, muita gente faz por gosto, faz por imitação. Tem poucos que fazem por necessidade, porque os pais não têm como lhe dar o que os outros têm, então vai se envolver com o adulto para lhe dar o que quer. Mas tem outros que têm tudo em casa, fazem por gosto próprio. Isso é minha opinião. Eu vejo isso assim, mas eu fico envergonhado. Porque eu, na minha fase, praticamente isso não existia. Mas hoje em dia parece uma brincadeira. Todo mundo quer ser menina linda, bem vestida. Toda a gente quer vestir bem, mas não usar o teu corpo para ter aquilo. Eu acho isso muito errado. Mas tem pais que mandam mesmo os filhos, incentivam a fazer isso. Então, eu não sei como a Bruna vai responder isso para ti, professor, como acabar com isso. O professor também tem que ajudar. Como acabar com isso? Como, professor? É muito complicado, porque isso não é uma coisa que, tipo, depende da Bruna, depende de nós que estamos aqui nessa sala. Isso depende da mudança de mentalidade. Exato. Isso não vai ser de uma pessoa não, outra. Não vai ser. Então, doutora, já estamos quase em cima da hora. Vamos deixar a Bruna responder a última questão que alguém fez, não sei quem é que fez, perguntou quais são os carinhos que os filhos devem dar para os pais. Claro, porque não se pode só exigir dos pais que tenham cuidados com os filhos, que fiquem em casa ou que exigem dos filhos boas práticas. Também têm que dar aos pais certos carinhos. Não